Na nossa última aula, né, 15 dias atrás, nós já estávamos finalizando ali o Estado Novo, né? Então, nós falamos aqui até o Estado Novo e a educação. Então, nós vimos todas as transformações que aconteceram no Estado Novo, e aí nós vamos falar agora da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a queda do Estado Novo, certo? E aí a gente finaliza esse conteúdo, esse período aí, né, da história do Brasil. Então, a relação do Brasil com a Segunda Guerra Mundial, ela tem muita ligação com a situação política do Brasil no período. Então, vamos lembrar que a Segunda Guerra Mundial, ela se inicia em 1939 e se encerra em 1945. Então, é o período que nós temos a Segunda Guerra Mundial. Nós vimos, desde lá do, do período constitucional, da tentativa do, da intentona comunista e tal, daquela situação, que Vargas ele era relativamente alinhado com os países do eixo, com aquelas ideias dos regimes totalitários, então ele seguia mais ou menos aquela linha ideológica ali do nazismo e do fascismo, né? Então era mais ou menos aquilo que Vargas seguia. Então, quando começa a guerra em 1939, ele se mantém neutro. Então, ele nem queria tomar partido dos países do eixo, né? Muito menos queria ficar do lado dos aliados, porque para ele também, do ponto de vista econômico, a neutralidade era importante. Por quê? A Europa estava em uma nova guerra, consequentemente, a produção vai cair, e aí isso é interessante para a indústria brasileira. Por quê? Porque como eles estão voltados para o esforço de guerra, então naturalmente alguns produtos, algumas coisas começam a faltar no mercado europeu. E aí é onde o Brasil começa a se beneficiar dessa situação. Então, estar neutro naquele conflito para o Brasil era extremamente salutar para a nossa economia. E aí ele permanece neutro de 39 até 1945, até 1941, desculpem. E o que faz o Brasil entrar na guerra? Alguém sabe? Alguém tem ideia? Vocês viram isso, acho que no nono ano. Mas vamos lá. O que força o Brasil a entrar na guerra são os Estados Unidos. Opa, peraí. Isso, exatamente, Isaac. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, eles também se mantiveram neutros. Mas, dentro de uma lógica ali da de equiparação, né? Eles estavam favorecendo, até porque eles tinham uma proximidade ideológica com os países aliados, naturalmente. E aí eles estavam, obviamente, fornecendo matéria-prima e tal para os países aliados. Só que aquilo não estava agradando aos países do eixo, e aí em 1939, em 1939 o Japão, que era formava também a parte do eixo, começa um processo de expansão imperialista pelo Pacífico. Né? E lembrando que existem territórios americanos no Pacífico, entre eles o Havaí. E aí, em 1941, quem não assistiu, recomendo assistir, tem o filme Pearl Harbor. Então, os Estados Unidos são atacados na sua base
lá no Havaí, e aí os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, em 1941. Quando eles entram na guerra, para eles não era interessante que o Brasil, um país do seu continente, relativamente seu aliado, que estivesse fornecendo insumos para os países do eixo, em especial para a Alemanha. Aí Roosevelt meio que coloca Vargas na parede, diz, brother, é o seguinte, ou tu fica aqui do lado da gente, ou para eu te atacar não precisa de muito não. Então ele pressiona Vargas a acabar, né, com aquela aliança. Vargas rompe relações com a Alemanha, com os países do eixo, mas até então não tinha declarado guerra. Né? E Vargas, para ele tomar essa decisão, ele é muito mala. Por isso que eu digo o tempo todo que Vargas foi um dos políticos mais inteligentes da história do Brasil. Por quê? Ele chega para Roosevelt e faz, ó, beleza, eu fico aí do lado de vocês e tal, mas o que é que eu ganho com isso? Eu estou querendo construir uma siderúrgica no Brasil. Porque até então o Brasil exportava o ferro. E aí esses países, quando recebiam ferro, tinham que transformar em aço. E vocês já imaginaram a demanda de aço da Segunda Guerra Mundial? A quantidade de navios, submarinos, aviões, carros usados na Segunda Guerra Mundial. Já imaginaram quanto de aço não deve ter no fundo do mar de navios afundados na Segunda Guerra? Né? Então, assim, a demanda era altíssima. Então, isso também seria interessante para os Estados Unidos, porque agilizaria o processo, que aí o Brasil, em vez de enviar o ferro para ser transformado lá em aço, ele já mandava o aço já pronto. E aí constrói-se a Companhia Siderúrgica Nacional. Outro acordo é que os Estados Unidos queriam estabelecer uma base aérea no Brasil, a base aérea de Parnamirim. Né? Na época não existia estado de Parnamirim, era Natal. E aí, mais uma vez, Vargas, beleza, eu deixo, pode construir a base aérea lá, mas quando a guerra acabar, a base aérea vai ser minha. E os americanos concordam. Uma curiosidade, aí é aquela base que a gente tem, quando você chegar ali em Parnamirim, tem uma base da Força Aérea Brasileira. Aquela base, ela originalmente era uma base dos Estados Unidos. Por quê? Porque sair os aviões daqui para a Europa era mais próximo do que sair dos Estados Unidos, né? Os bombardeiros e tal, enfim, então era muito mais próximo sair daqui do Brasil. Umas curiosidades sobre a instalação dessa fábrica. Os americanos, naquela época, já eram extremamente viciados em Coca-Cola e o Brasil não tinha uma fábrica. Então, a primeira fábrica de Coca-Cola foi construída, foi estabelecida em Natal por conta dos soldados americanos. Outra coisa foi calça jeans. Os brasileiros eles não tinham o hábito também de usar jeans e aí tiveram que construir uma fábrica de jeans porque os americanos eles usavam muito, né? Então são coisas interessantes, né? Curiosidades na verdade histórica que que acontecem. Mas o Brasil até então não tinha declarado guerra, né? Tanto que na época se dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Só que aí dentro desse contexto, submarinos alemães bombardearam alguns navios mercantes brasileiros, né? E isso fez com que Vargas declarasse guerra aos países do eixo. Dizem as fofocas históricas de que, na verdade, esses navios brasileiros eles foram atacados por submarinos americanos, como uma tentativa de forçar o Brasil a entrar na guerra. Né? Oficialmente, foram os alemães, mas as fofocas históricas dizem isso aí. Né? Então, a gente vai pelo oficial, certo? Estou aqui contando só como uma forma de curiosidade. E então o Brasil chega, né, e entra na Segunda Guerra Mundial, certo? Mandando a Força Expedicionária Brasileira, que foram os soldados que foram enviados
para a Itália para lutar na Segunda Guerra Mundial. E aí os brasileiros, coitados, né? O exército brasileiro, se comparado aos outros exércitos, não tinha um preparo tão bem feito. Os caras não tinham roupas para lutar no inverno, tiveram que receber roupa do exército americano para poder lutar, armas, né? Então o exército brasileiro foi armado pelos americanos para poder lutar. E foram mandados aí cerca de 25 mil soldados brasileiros. Desse total, cerca entre 600 e 700 morreram. Tá? E por mais que a gente despreze a participação do Brasil na guerra, mas os soldados brasileiros eles foram extremamente importantes para abrir caminho para os soldados aliados no sul da Itália, numa cidade chamada de Montese. O exército americano tentava tomar essa cidade e não conseguia, e o exército brasileiro foi quem de fato conseguiu tomar a cidade de Montese dos alemães, certo? Essa guerra e esses combates estão ali por volta de 1943, 1944. É um período em que a Alemanha já está totalmente, a Itália, desculpa, já está totalmente bem debilitada. E era quem cuidava, né, quem fazia o cerco ali era o exército nazista e não mais o exército italiano. E aí os brasileiros conseguem, na Batalha de Monte Castelo, dominar o exército nazista. Tá? Tem algumas situações, né, que são também peculiares da participação do Brasil, é que em uma dos confrontos lá entre o exército brasileiro e o exército nazista, 3 soldados brasileiros eles ficaram cercados por um batalhão nazista. Eles morreram, né? Mas devido à maneira como eles lutaram até o fim, os soldados alemães enterraram eles, tipo, aqui jaz 3, não lembro se foi 3 heróis, 3 guerreiros brasileiros, alguma coisa assim, que eles colocaram lá e enterraram os corpos dos brasileiros, né, como uma honra e tal, pela maneira como eles tinham lutado. A cidade de Montese, que foi essa cidade que eu estou falando, até hoje eles comemoram o dia da libertação da cidade pelo exército brasileiro, né, das tropas nazistas, com bandeiras do Brasil. Então eles vão lá e comemoram com a bandeira do Brasil esse dia da libertação do exército nazista na Segunda Guerra Mundial. É bem interessante isso. E outra foi um acontecimento, né, que brasileiro é sempre brasileiro. E aí o que é que aconteceu? O exército brasileiro e o exército americano estavam acampados juntos. E a comida dos brasileiros começou a sumir. Os caras logo desconfiaram que quem estava fazendo isso eram os soldados americanos. E aí, brasileiro, como bom brasileiro, né, já que a comida estava sumindo da parte do acampamento deles, foram lá e roubaram nada mais, nada menos que um tanque de guerra americano. E disseram que só devolviam quando a comida parasse de sumir. Isso realmente aconteceu, certo? E aí os generais lá, né, que estavam controlando os dois exércitos, entraram num acordo, a comida parou de sumir e aí os brasileiros devolveram o tanque aos americanos, certo? É uma das curiosidades que existe aí na Segunda Guerra Mundial. E sobre essa temática, tá, pessoal? Tem um filme muito bom na Netflix chamado Estrada 47, que mostra a história de uns soldados brasileiros lá lutando na Segunda Guerra Mundial na Itália. É bem interessante, vale muito a pena vocês verem, certo? E aí, outra coisa que é, né, importante de vocês saberem, é que durante a guerra, como eu falei para vocês, o Japão ele começa uma política imperialista pela Ásia, né, de dominar e tal, e invadir os territórios asiáticos. E a Ásia era o maior produtor de látex do mundo, borracha, né?
O Brasil tinha tido o seu auge ali no final do século XIX, início do século XX, mas aí os seringais da Ásia acabaram se dando muito melhor, enfim. Mas como o Japão dominava, os países aliados eles também precisavam de borracha. E aí Vargas começou a convocar a população brasileira, em especial, principalmente a população do Nordeste, para enviar essa galera para a floresta amazônica, para que lá eles começassem a tirar o látex das seringueiras, certo? Mais gente morreu aqui no Brasil indo para a floresta amazônica para extrair o látex do que soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Então morreu mais gente aqui na floresta amazônica do que os soldados brasileiros que foram enviados para a guerra. A estimativa, né, para lá foram 15 mil, ou 25 mil para a Europa, né, e estima-se que entre 12 e 15 mil foram mandados para a floresta amazônica, certo? E desses, estimamos que entre 3 e 5 mil pessoas morreram na floresta amazônica. Né? Então, um número infinitamente superior de pessoas morrendo ali na floresta amazônica, né? Se comparado ao Brasil na Segunda Guerra. Bom, e aí, qual é o resultado da situação? É o que a gente vai ver agora. Qual a repercussão disso para o Brasil? O exército brasileiro vai para a Europa, certo? Lutar contra ditaduras, regimes autoritários e tal. Voltam para o Brasil, Vargas tem implementado o quê? Uma ditadura, um regime autoritário. Aí os caras, meu irmão, a gente sai daqui para lutar lá na Europa contra isso e volta tem a mesma coisa? Então, começa uma pressão, principalmente do exército, para que Vargas renunciasse. Né? E ele começa a tomar algumas medidas de liberalização política. Uma delas, anistiou os presos políticos, né? Como, por exemplo, Luiz Carlos Prestes. O que é uma anistia, pessoal? O que é anistiar? É, Perdoar, algo assim? exatamente. Perdoar crimes cometidos. Né? Então, aqueles que tinham sido presos políticos, como Luiz Carlos Prestes, eles foram perdoados, certo? Então, cuidado com esse termo que gosta de ser bastante utilizado. Então, os presos políticos foram perdoados, né? E ele convocou eleições para o ano de 1945. Foi restabelecido o pluripartidarismo, tá? E aí a gente vai ter esses três principais partidos, UDN, PSD e PTB, que depois eu vou falar com mais detalhes para vocês. E quando ele abre mão do poder, surge no Brasil um movimento chamado de queremismo. Tá? O que era o queremismo? Era uma ideia, né? Um grupo que, queremos Getúlio na presidência da, da Assembleia Constituinte, né? Da Assembleia Nacional Constituinte. Só que Vargas, ele estava nessa de
querer abrir mão de tipo, ó, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero me envolver com essa situação. Ele meio que estava tirando o dele da reta, né? Por quê? Porque a galera tinha medo que ele desse um novo golpe de Estado. Porque lembra, Vargas chega ao poder em 1930 através de um golpe de Estado. Depois, em 1934, ele fecha um acordo com as lideranças políticas para ser eleito indiretamente presidente. Foi eleito em 34. 37 ele dá um novo golpe de Estado. Então, Vargas ele tinha um histórico de golpes de Estado. E aí havia o temor. Por isso que ele acaba abrindo mão para meio que dizer, ó, tá vendo? Nessa Constituição não tem interferência nenhuma. Né? E aí Vargas foi retirado do poder e Dutra, que tinha sido seu ministro da Guerra, foi eleito presidente do Brasil. Beleza? Deixa eu abrir o outro slide aqui para a gente continuar. E aí, a gente já vai entrar agora no assunto do quarto mestre. Tá? Cadê aqui? Bom, então, ó, isso aqui foi o que eu tinha acabado de falar para vocês, né? Que o exército afastou Vargas, né? E apoiou Dutra nas eleições de 1945, tá? Pronto, agora eu vou falar um pouco dos partidos políticos do período, certo? Em especial, cadê? Em especial desses três aqui, ó. Esses são os importantes que, de fato, nós é, precisamos saber, certo? PSD, PTB e o DN. Então, ó, o PSD, ele foi um partido que foi formado aqui, ó, por aliados, ops, por aliados de, de Vargas, certo? É... E quem eram esses aliados de Vargas aí que formaram o PSD? Eram aqueles antigos interventores. Lembra quando ele chegou ao poder em 1940, em 1930? Ele destituiu, tá? É, os presidentes de Estado que haviam sido eleitos, né? E nomeou interventores para o lugar, que eram pessoas de sua confiança. A gente já falou disso. Então, é essa galera que vai ser, em grande parte, uma elite agrária brasileira que vai formar, né, esse partido que é o PSD. Então, eles têm aí, ó, uma ideologia mais liberal, democrática, mas conservadora. Então, vai ser um partido de orientação varguista. Aí o próprio Vargas funda o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Então veja como Titio GG é um cara mala. Por quê? Ele pegou tanto aquela elite agrária que o tinha apoiado, quanto os trabalhadores. E lembra, para os trabalhadores brasileiros era Deus no céu e Titio GG na terra. Né? Por quê? Porque todos aqueles benefícios, CLT, tudo aquilo que a gente sabe que ele deu, né? Todas as leis trabalhistas e tal. Isso fez com que os trabalhadores idolatrassem Vargas.
tem ideologia trabalhista e nacionalista e vai ser um partido mais popular, enquanto o PSD vai ser um partido mais elitizado, o PTB vai ser um partido mais popular. Desse período aí da história do Brasil, só um presidente não foi eleito por uma aliança PSD-PTB, certo? Os outros presidentes foram eleitos por essa aliança aí. O PRP, que era o partido de Plínio Salgado, que pôde voltar para o Brasil depois da intentona integralista de 38, que Vargas tinha expulsado ele do Brasil, né? Mas a UDN, dos partidos de oposição, vai ser o principal partido. Então, ó, são os principais opositores de Vargas, né, como eu falei aí, tem colocado aí para vocês. Vai ser um grupo mais conservador, vai ser, enquanto o PSD vai ser formado basicamente por uma elite mais agrária, a UDN vai ser aquela classe média, aquela elite mais urbana do Brasil. Vão ser grupos mais conservadores urbanos, certo? E aí a gente vai ter nomes voltados aí da indústria da época. Entre eles, um dos maiores opositores de Vargas foi um jornalista, Carlos Lacerda. O cara era dono de 2 jornais em São Paulo e 3 no Rio de Janeiro. Então, ele fazia forte oposição a Vargas. O Partido Social Progressista de Adhemar de Barros. Aí é o seguinte, Adhemar de Barros, ele é tipo o cara que mandou na política de São Paulo durante muito tempo. Eu não sei se tem alguém aí que é paulista ou morou em São Paulo há algum tempo, mas, tipo, Adhemar de Barros é um dos nomes mais conhecidos da política, da história política de São Paulo. Então, assim, foi governador, foi prefeito, né? Então, assim, ele tem uma história muito grande. A nível nacional, o Adhemar de Barros, ele não tinha tanta força assim, certo? Mas, assim, dentro daquele contexto ali, ele é importante. E o PSB, Partido Socialista Brasileiro, assim como o Partido Comunista Brasileiro, que eles vão ter essa orientação aí, que vão ser a união dos partidos mais de esquerda, certo? Então, é essa estrutura que nós temos aí nesse período. Bom, só falando aqui inicialmente do governo Dutra, ele, com o apoio do PTB, ele foi candidato pelo PSD, né, mas graças ao apoio do PTB e de Vargas, ele tinha sido ministro da Guerra de Vargas, ele foi eleito presidente do Brasil, aí, ó, como estava falando, com 55% dos votos. Né? Ele fez um alinhamento sem restrições com os Estados Unidos, e aí o contexto é Guerra Fria. Tá? Após 1945, a gente tem a Guerra Fria. Então, lembra que durante a Guerra Fria, vocês, eu acho que já estão vendo isso com Titio Oswaldo, havia, né, essa distinção aí, né, a bipolaridade do mundo. Ou você estava apoiando os Estados Unidos ou a União Soviética. E aí, Dutra ele vai fazer esse alinhamento irrestrito com os Estados Unidos. Tanto que ele chega a afirmar com os Estados Unidos o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o TIAR, que era para evitar a proliferação do comunismo, socialismo aqui no Brasil. Em virtude desse alinhamento, ele rompeu relações com a União Soviética, fechou o Partido Comunista e o Partido Socialista Brasileiro e cassou o mandato dos deputados que foram eleitos ligados ao comunismo. E aí ele passa a perseguir muito fortemente os trabalhadores brasileiros. Beleza? Então, ó, faltam 2 minutinhos agora, 2 minutos e meio, para a gente não iniciar um próximo. A gente para aqui